Nós vamos ler um versículo em Romanos 3, 23, e depois nós vamos lá para Gênesis. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora podem abrir lá em Gênesis 2, 9. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Irmãos, nós vamos ver as tristes consequências do pecado, é o tema do nosso estudo de hoje. Nós vemos que depois que Deus criou, o homem, colocou ele no Éden, no jardim, e diz aqui o texto que Deus fez toda árvore boa, quer dizer, Deus deu a provisão para o homem de tudo que podia comer, do que tinha ali de bom, tudo de melhor, e também ele fez nascer a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Nós podemos até nos perguntar assim, por que Deus colocou esta árvore do bem e do mal no jardim, junto com o homem? Por que Deus colocou esta árvore ali? Digamos assim, se essa árvore não estivesse ali, muitos dos problemas não teriam acontecido. Mas no capítulo 2 mesmo, versículo 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Irmãos, Deus colocou esta árvore no jardim para o homem e a mulher, para o casal, para estabelecer um princípio de Deus com o homem. E era o princípio da obediência. Se Deus não colocasse essa árvore ali, como que ele ia ensinar para o homem este princípio da obediência? Porque ele disse, olha, de tudo que está aqui no jardim, de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida, vocês podem comer livremente. Vocês podem aproveitar livremente de todas essas árvores que estão no jardim, exceto uma árvore. Esta uma, vocês não podem tocar nela. Deus estava assim estabelecendo para o homem um princípio, que é o princípio da obediência. E se não tivesse essa árvore ali, como que Deus ensinaria este princípio para o homem, da obediência? Até onde o homem, então, ouviria aquilo que Deus estava falando? Se não houvesse algo que Deus dissesse não. Irmãos, nós não conseguimos, talvez, nem imaginar como era o Éden. Como era esse jardim preparado para o homem. Nossa mente é muito limitada, talvez, para entender a grandeza deste lugar que Deus criou para pôr o homem. Mas nós temos um vislumbre hoje do que é uma natureza bonita, quando nós vemos uma paisagem onde ainda é preservada, onde tem vida, tudo é muito lindo. Imagine, então, o Éden que Deus preparou para o homem e que no Éden não existia ainda os malefícios do pecado. Então, não havia erva daninha, não havia essas outras coisas, os animais não eram ferozes que matavam o homem e nada disso.
né? Isso veio tudo depois como consequência do pecado. Então, imaginem tudo isso e diz toda espécie de árvore frutífera estava ali ao alcance de Adão e Eva. Outra coisa, irmãos, que talvez alguns vão até ficar meio assim comigo, mas quando Deus, esse Deus que criou a perfeição que é a natureza, a perfeição que é o homem, que nós somos muito perfeitos, nós pararmos para analisar o corpo humano, como ele é perfeito, como ele é bem programado, né? Nossa mente, como que nós conseguimos gravar coisas, né? Como que a gente consegue guardar emoções, guardar tanta coisa. Então, nós vemos a perfeição de Deus. E nessa perfeição de Deus, irmãos, eu não acredito que Deus colocou o homem no jardim. O homem, quando eu falo homem, estou falando genérico, homem e mulher. Quando Deus criou a humanidade, colocou no jardim, Deus deu ao homem toda a capacidade de viver que nós temos hoje. Eu não acredito que o homem inventou o fogo. Lá na caverna, o homem foi lá e descobriu o fogo. Não, irmãos. Deus já deixou tudo isso pronto para o homem. O homem no Éden, ele tinha tudo o que precisava de Deus. Então, isso que nós aprendemos na escola, como a evolução do homem, isso é uma tese defendida pelos homens, mas não é a real. Deus não ia criar o homem e deixar ele lá anos e anos sem saber o que era fogo. Não tem lógica isso. Não há lógica. Porque os animais também eram para o homem se alimentar. Não tem lógica Deus dá o animal para o homem se alimentar e o homem não saber o que é fogo para cozinhar o seu alimento. Deus, ele não faz as coisas pela metade. Quando nós entendemos isso, irmãos, saímos um pouco dessa história que nos ensinavam na escola, então nós vamos entender um pouco mais a grandeza e a perfeição de Deus, do que o homem deixou para trás ali no Éden, que é muito maior do que essas coisinhas que alguém lá acha que foi assim, né? E tenta provar a todo custo que foi assim o começo da civilização. Mas a palavra de Deus diz que Deus criou o Éden. E que Deus criou o homem e mulher. E eu não acredito numa criação onde falte alguma coisa. Uma criação onde Deus foi o Criador, que Deus deixe faltar alguma coisa nessa criação. Então, esse negócio de que depois o homem foi aprender o que era, né, fogo, o homem foi aprender o que era construir uma casa e não sei o quê. Isso é porque a humanidade tem que tirar alguma coisa. É a velha história que o homem surgiu do Big Bang e não sei o quê, não sei o quê. Então, isso são teorias, irmãos, que foram aceitas pela humanidade. Por quê? Porque a humanidade nunca aceitou a grandiosidade de Deus. Mas o Deus da criação, ele fez tudo perfeito. O homem sabia, sim, todas as coisas, como nós sabemos hoje. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver o homem construindo grandes coisas lá no passado, quando não tinha computador, não tinha nada. Como que Noé conseguiu construir uma arca? Se nós formos pelo que o mundo diz, as ferramentas vieram existir muito depois disso e tudo mais. Mas como que Noé conseguiu construir, então, uma arca? Como que se construiu a Torre de Babel? Como que se fazia as guerras de antigamente? Se não houvesse, então, já todas as coisas que o homem tem hoje. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. O nosso Deus, ele não é esse Deus da história que nos contam na escola.
O homem não foi criado primitivo ao ponto de não saber nem o que era fogo. Não, o homem foi criado perfeito, porque Deus é perfeito. E diz o texto que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, como que Deus ia criar um homem, um animal que precisava se evoluir? Não, Deus não criou isso. Deus criou o homem perfeito. Só que o homem era, podemos dizer, ele era ingênuo. Deus criou o homem e mulher e colocou no Éden, e eles eram sem maldade. Não havia ali no Éden, antes do pecado, a maldade que nós conhecemos hoje. Não existia ali no Éden, na criação, os desejos sexuais como existem hoje depois do pecado. Não havia ali no Éden, nem mesmo entre Adão e Eva, as brigas, as rixas, as desavenças que há entre os casais de hoje. Não havia, porque esses sentimentos não provêm de Deus. O que a Bíblia nos diz? Quais são os sentimentos que provêm de Deus? Somente sentimentos bons. Somente sentimentos que nos levam a coisas boas. Então, esses sentimentos que hoje nós temos, Adão e Eva não gozavam deles ali no paraíso. Mas como você pode dizer isso? Que quando eles pecaram, diz o texto que aí que eles viram que estavam nus e sentiram vergonha. Mas antes eles estavam nus e não sentiam vergonha, porque não havia malícia no coração deles. Deus criou o homem e o propósito de Deus para a humanidade era que ela fosse eterna e que ela gozasse de uma vida feliz, em comunhão com o seu Deus. No versículo 3:8 diz assim, E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Por quê? Porque todo dia Deus vinha lá conversar com Adão, tirar um momento ali de conversar com Adão. Lembre, irmão, antes do pecado, Deus e o homem tinham livre acesso. Eles tinham momentos de comunhão um com o outro, porque não existia o pecado que separava os dois. Então, todo dia Deus vinha ali conversar com o homem, saber como estavam as coisas. Este é o projeto, foi o projeto de Deus para a humanidade. Que o homem tivesse uma vida sem fim, eterna, e que o homem gozasse de uma vida de felicidade, onde ele teria sua esposa, teria seus filhos, teria o alimento para viver e teria uma vida de intimidade com Deus. Então, este é o que Deus queria para a humanidade. Este é o que Deus sonhou para o homem. E quando ele põe a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, ele estava ensinando este princípio para o homem de obediência. Vocês têm tudo. Tudo aqui é de vocês, menos isso aqui. Isso aqui vocês não podem tocar. A árvore da vida, diz que eles podiam comer da árvore da vida. Então, às vezes a gente pensa assim, porque nós sofremos no nosso corpo os danos do pecado. Então, nós temos doença, nós temos enfermidades que nos levam para a morte, nós temos coisas. Lembre-se que antes do pecado isso não havia. E eu creio que a árvore da vida era justamente a árvore que curava qualquer coisa no homem.
O homem tinha algum problema, ele ia lá e comia da árvore, do fruto da árvore da vida, e ele era curado, porque ele foi criado para ser eterno. Então, estava ali a árvore da vida. Então, Deus vinha ao encontro do homem e estava tudo bem. Até que nós sabemos qual foi a consequência, né? Então, a primeira coisa que nós vamos tratar que veio com o pecado é Gênesis 3, do 7 ao 10, que diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, a primeira consequência do pecado, uma das primeiras consequências do pecado foi a perca da inocência. Eles perderam a inocência, eles viram que estavam nus e eles tiveram medo de Deus. Até então eles não tinham medo de Deus. Era um prazer para eles estarem com Deus. Mas a partir do momento em que eles perderam a inocência, eles então começaram a sentir medo de Deus. E esse medo é em virtude do sentimento de culpa. Esse medo repentino que eles sentiram de Deus foi porque eles sabiam que eles tinham culpa. Então, nós vemos aqui que o homem, quando ele caiu na cilada de Satanás, né? Deus disse que não era para comer, nós sabemos a história, né, irmãos? A serpente foi lá e tal. E o que aguçou a Eva quando a serpente falou: não, vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Irmãos, Adão e Eva não pensaram que o bem eles já conheciam. Se eu conheço o bem, qual parte que eu não conheço, então? O mal. O que a serpente estava oferecendo para Eva? O mal, o bem ela já conhecia. Não, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Mas o bem ela conhecia. Então, na última instância, a escolha de Adão e Eva foi pelo mal. Porque o bem já era deles. Eles já viviam no Éden, eles já tinham acesso a todo o bem de Deus. E aí, então, eles perdem a inocência e têm, então, o medo de Deus. A serpente disse que eles iam abrir os olhos, mas eles acho que não esperavam que fosse assim tão rápido, né? Que fosse tão rápido esse abrir de olhos. E, de repente, eles perderam a inocência. Irmãos, todos nós aqui temos filhos ou temos crianças pequenas que nos cercam. Como é bonita a idade da inocência, em que as crianças não têm maldade, em que elas não fazem nada por maldade. Mesmo que agora nós já nascemos com a semente do pecado em nós, mas como é bonitinho as crianças, né? A criança, ela não guarda rancor. Ela não sabe ficar de mal. Muitas vezes a gente, como pai, tem que ser duro com a criança, tem que educar a criança, mas quando ela está na idade da inocência, ela não guarda rancor. A criança, ela é tão inocente que se para ela ficar pelada, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum ela ficar sem roupa. Ela não vê maldade em ela ficar sem roupa. Ela não vê que é errado ela estar sem roupa. Porque não há maldade na cabeça da criança. Então, olha a escolha de Adão e Eva. De repente, essa inocência deixou de existir.
E eles começam, então, a ter noção de coisas que eles não tinham antes. E aí, então, eles têm medo de Deus. Medo de Deus porque eles sabiam que eles tinham feito algo que Deus falou, não faça. E esse sentimento de culpa, ele sempre nos atinge quando nós estamos em pecado. Quando nós ouvimos a voz de Deus e nós estamos em pecado, a tendência nossa é fazer igualzinho Adão e Eva, que é fugir da presença de Deus. Nós temos medo de Deus, porque no fundo, nós sabemos que Deus já sabe aquilo que a gente fez. Adão e Eva, eles já sabiam que Deus sabia aquilo que eles tinham feito. O Deus onipresente, onipotente, ele já sabia o que tinha acontecido. Mas o pecado, ele é assim, ele parece tão bonito, né? Na hora de praticar, parecia tão agradável aquela fruta, Eva. De repente, se abriram os olhos e agora ela não quer ver Deus. Eles ouvem a voz de Deus e eles correm para se esconder. E esse sentimento de culpa sempre nos atinge quando nós estamos em pecado. Porque pecado é transgressão. É transgressão. E nós, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos exatamente aonde é que nós estamos errando. Mas nós, assim como Adão, nós temos um grande mal, irmãos. Um grande mal, que é nós querermos nos isentar da nossa culpa. Nós vamos ver alguns textos aqui. Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Toninho, Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vós desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Isa, Romanos 2, 15 e 16. Os quais mostraram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Irmãos, no Salmo 139 diz, aonde que eu posso me esconder de Deus? Se eu subir, o Senhor está, se eu descer no mais fundo abismo, o Senhor está ali. Onde eu for, Deus está me vendo. Em Isaías fala que não era para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E aqui em Romanos, principalmente o 16, diz, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens. E eu gostei muito deste texto. O dia em que Deus vai julgar o quê? O segredo dos homens. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Eles quiseram esconder o pecado de Deus. Como se pudesse, se isso acontecer, né? Como se isso fosse possível. E a gente olha para Adão e Eva, mas como que eles pensaram que eles podiam esconder de Deus o pecado? Mas como assim? Irmão, eu e você somos igualzinho a Adão e Eva. A gente também pensa que pode esconder de Deus as coisas. A gente também acha que Deus vai levar em conta as minhas motivações. As minhas motivações por ter pecado.
Irmãos, Deus falou para Adão e Eva, ó, dessa árvore aqui, ó, essa é não para vocês. E quando eles pecaram e Deus vai conversar com eles, Deus não quis saber que a culpa era de quem e de quem. Deus disse, olha Adão, eu disse não e você fez, independente das tuas motivações, era não. Independente do que você achou, era não. A minha palavra era não. É isso, irmãos, que nós precisamos entender e que em Romanos aqui Paulo deixa muito claro isso. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens. Porque nós muitas vezes guardamos nossos pecados em segredo no nosso coração. As pessoas não sabem dos nossos pecados. Nós conseguimos sim esconder das pessoas os nossos pecados. Muitas vezes a gente consegue esconder dos nossos filhos, consegue esconder do nosso cônjuge, a gente consegue. Mas de Deus, que tudo vê, que se eu subir no mais alto monte, Ele está. Se eu descer lá no abismo, Ele está lá também. De Deus eu consigo esconder os meus pecados? Tem um outro texto que diz que nós estamos nus diante de Deus. Descoberto, não tem nada que possa nos cobrir ou nos esconder de Deus. Não existe. Então, é isso que nós precisamos ter em mente. O pecado, ele só nos rouba. Ele tira de nós coisas que Deus estava nos dando. Mas por causa do nosso pecado, nós perdemos. Adão e Eva, Deus deu o Éden. Deus deu uma vida feliz. Deus deu para eles condições deles viverem eternamente. E o pecado foi lá e ó, tirou deles. Tirou a inocência e depois Deus tirou deles o Éden. Eles não podiam mais ficar no Éden. Eles não podiam porque a árvore da vida ainda estava lá. Imediatamente quando eles pecaram, Deus mandou querubins para guardar a árvore da vida, para eles não comerem mais. Então assim, Deus nos dá grandes coisas e o pecado ele vem e nos tira das grandes coisas que Deus deu para nós. Então, lembre-se disso, irmãos. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens. E se por um acaso o segredo do teu coração seja algo que precisa ser confessado para Deus, confesse e deixe rapidinho antes que você vá se encontrar com Deus. Não há remissão de pecado sem punição. Toda rebeldia, ela exige punição. Deus puniu Satanás quando pecou no céu e Deus puniu Adão e Eva quando pecaram na terra. Não há remissão de pecado sem punição. Não há. E a maior punição pelos nossos pecados foi Jesus lá na cruz que pagou. Aquela punição que nós não tínhamos condições de pagar foi paga por Jesus. E foi paga pelos nossos pecados, irmãos. Jesus foi punido pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado. Ele não fez nada de errado. Mas eu e você levamos Jesus à cruz. Então, irmãos, se isso não basta para que a gente, então, se entregue totalmente a Jesus, então tem algo de errado. Aqui no texto que você falou, né? Assim, a noção que as pessoas têm é que o homem vem da era do macaco, que não tinha fogo, que não tinha... Isso está, diante da Bíblia, está completamente errado. O homem foi um ser inteligente. Imagina a teoria do Big Bang, diz que de uma explosão
aí gera a organização, né? Diz que nós estamos evoluindo, né? Mas na nossa percepção, nós estamos nos degenerando. O homem está ficando cada dia pior. Com toda tecnologia, o homem não está evoluindo, o homem não está melhor. O homem está pior. Né? Então, eles aqui saíram diretamente da mão do Criador. Inteligentíssimos. E assim, aqui diz, Abel foi pastor de ovelhas. Abel era pastor de ovelhas. Então tinha ovelhas, ele cuidava das ovelhas, né? Lá nos primórdios, né? E diz aqui, e Caim foi lavrador da terra. Os dois tinham profissões ali, cada um cuidava de uma coisa. Então, para lavrar a terra tem que ter as ferramentas. Para você cuidar de ovelhas, você tem que ter ferramentas também. Saber fazer. Então não era. Então quer dizer, é estranho. Ou nós aceitamos a palavra de Deus, ou nós estamos fadados ao fracasso da teoria do Big Bang. E aqui mais embaixo vai dizer, aqui a terra ainda era boa, a terra ainda produzia, a terra não tinha essas mazelas que nós vemos hoje, né? Porque eles eram produtor. Só que aqui, olha o que Deus vai dizer para Caim quando ele matou Abel. E disse o Senhor a Caim, onde está teu irmão? Olha só a hipocrisia. E disse ele, não sei, não sou guardador do meu irmão. Será que Deus não sabia o que estava acontecendo? Deus perguntou, também não sei. A hipocrisia, né, que já tem dentro dos nossos corações. Ele diz, e disse o Senhor, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então, você amaldiçoou a terra agora. Por causa do sangue do teu irmão, a terra está amaldiçoada. Então, vagabundo já existia do Éden e fugitivo. Por isso que, acho que é Paulo, né, que fala que a natureza geme. A terra, ela vem sofrendo por causa do pecado. Começou lá com Adão, e daí depois Caim, seu filho. Então, tudo isso é parte. Outra consequência do pecado é a alteração nas relações humanas com a natureza, que é isso que nós estamos falando agora, e consigo mesmo. Gênesis 3, do 16 ao 19, nós vemos aqui qual foi a punição, né? E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornará. Aqui é a sentença de Deus para o pecado do homem. Como eu falei, não há remissão de pecado sem... E aqui o homem, ele foi punido. Existe uma punição. E houve uma punição. Então, houve consequências do pecado que alterou as relações humanas. Alterou a natureza. Porque maldita é a terra. A terra não era para produzir o que ela produz hoje. Irmãos, entendam o plano de Deus. Primeiro, para a mulher, vamos por parte aqui. Primeiro, para a mulher, diz, com dores darás à luz. Primeiro, mulher não era para sofrer, para ter filho. Era para ser algo normal, natural, sem dores. Sem dificuldade, irmãos. Era para ser um prazer enorme ter um filho. Sabe,
as mulheres vão me entender todos esses problemas dos 9 meses que a gente passa e que não é fácil passar, só quem é mulher para saber como é difícil uma gravidez. Sabe esse negócio de pressão alta que algumas têm, de inchar pé, de não sei o quê. Sabe, todos esses problemas aí, não era para ter, irmãos. O plano de Deus não foi esse. Deus, quando criou a mulher para ter filhos, não foi esse o pensamento de Deus. Não era para ser assim. Era para ser algo tranquilo, maravilhoso, sem dor, sem sofrimento. Esse era o plano de Deus para a mulher. Só que Deus deu outra sentença para a mulher. Qual foi a segunda sentença para a mulher aqui? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Aqui nós vemos que por causa do pecado, a relação conjugal mudou. Porque Eva foi a que cedeu à tentação da serpente, Deus mudou a maneira do relacionamento conjugal. Como eu falei, antes do pecado não havia essa disputa entre marido e esposa. Não havia dificuldade entre a esposa fazer as coisas e o marido. Não havia essa disputa. Não havia essa relação doente que começa a existir com o pecado, em que a mulher precisa ser dominada pelo homem. Não era assim. Esse não foi o plano de Deus. Não foi o princípio de Deus para o homem e para a mulher. Foi a punição pelo pecado. O casal foi feito para andar junto, para ter tudo em comum, para viver em harmonia, para não ter briga. Porque pensa em sã consciência, irmãos. Vamos pensar em sã consciência agora. Deus criou o homem para ser eterno, viver eternamente. Já pensou se não tivesse esse princípio de harmonia do casamento, se aguentar para sempre aquele abençoadinho do seu lado? Ah, irmãos? Ah? Ei? Agora, os que já são casados, nós temos esperança, né? Nada dura para sempre. Né? Ou eu morro antes, ou, né? Tem um fim nessa história. Mas, antes do pecado, não era para ter morte. Né? Então, vocês imaginam, se não fosse um bom relacionamento conjugal, como seria, né, a vida inteira, a eternidade sem fim, né? Com o abençoadinho do lado da irmã Andréia. Não ia ser fácil, irmãos. Então, vocês veem que o pecado alterou e houve a morte, e por causa da morte, então, alterou também a relação conjugal. Alterou aquilo de... Parece que o homem e a mulher começaram, então, a ter uma rixa entre os dois, que não existia antes do pecado. E essa sentença, essa punição veio de Deus para a mulher, porque ela ouviu a voz da serpente. Ela pegou do fruto e comeu, e ela levou para o seu marido. Ela tomou a iniciativa. Claro, entra a tentação. Se nós lermos Romanos 5,12, diz assim, ó: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Por um homem. Aqui está falando em Romanos, o texto fala, está falando de Jesus, que também por um homem entrou a salvação. Por um homem. Aí as pessoas podem falar assim, mas quem pecou primeiro?
Quem pecou primeiro, Adão ou Eva? Eva. Quem comeu do fruto primeiro? Foi a Eva. Mas por que o texto de Romanos fala que por um homem? E aqui não é genérico. Está falando homem de homem mesmo. Por quê? Que fala que por um homem entrou o pecado. Por que o pecado conta a partir de Adão? Pelo menos a minha concepção assim, ele ouviu de Eva, mas Adão ouviu diretamente de Deus. Então, segundo o missionário que não é casado, vamos lembrar disso. Ele não sabe o poder de persuasão que nós temos. Está desculpado, né? Ele diz que é porque quando Deus falou que não era para comer, Eva não estava presente. Não. Deus dá a mesma ordem depois de criar a Eva. Então, Eva sabia que não podia. Por que o pecado de Eva não conta como primeiro? Porque Eva, ela pecou sim, mas ela pecou sendo tentada pelo diabo. O diabo fez todo o processo de tentação, de pipipi no ouvidinho de Eva, até Eva ceder. Então, claro que diretamente a decisão de pecar foi dela, mas tinha o capiroto por trás, incentivando ela a fazer. No caso de Adão, não tinha. Satanás não estava lá quando ele comeu o fruto. Segundo meu marido, Eva era pior que o diabo. Eva leva o fruto para Adão. E aí não tinha Satanás tentando Adão. Por que Adão comeu? Então este é o pecado voluntário. Adão é o primeiro pecado porque foi o pecado voluntário de Adão. Ele não teve ninguém fazendo ele pecar. Ninguém falando no ouvidinho dele, olha, você vai ser igual a Deus, não sei o quê, né? Não. A Eva pegou, a Eva disse de onde que era, porque nem precisava, porque Adão devia conhecer bem aquele fruto, porque ele devia passar lá e olhar e dizer, né, esse não. Então, Adão devia saber bem como é que era o fruto. E ele come. Então, foi um pecado voluntário de Adão. Então, por isso que, por um homem, voluntariamente entrou o pecado. Por um homem, todos pecaram. Então, esse é o pecado voluntário, que trouxe tudo isso para a humanidade. Então, a consequência foi a relação familiar destruída. Vamos então para o homem. O que Deus fala para o homem? Não vamos falar só da mulher, né? E disse Adão, portanto, deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore aqui que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. A terra ficou maldita por causa de Adão. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o pão. O que nós entendemos aqui? Que o trabalho não era para ser fadigante como é hoje. O projeto de Deus é que o homem trabalhasse sim, mas que o trabalho fosse algo prazeroso para o homem. Até porque a terra não produzia erva daninha. Imagine você plantar, ter uma plantação onde não tinha praga, não tinha erva daninha, né? Você cuidar de animais que não tinham problemas. Então, era para ser prazeroso o trabalho. Hoje o trabalho é, suadinho. Punição do pecado. Do suor do teu rosto. Nós entendemos que Adão se suava, não era de trabalhar lá no Éden. Era de passear pelo Éden. Mas agora Deus então diz, olha, você vai ter que dar duro agora, vai ter que ralar. Não vai mais ser um prazer trabalhar, mas vai ser tua obrigação. Sabe por quê?
Você vai ter que sustentar a tua família. A terra agora não vai te dar tudo de mão beijada, não. Porque antes, ele ia lá, pegava, né, as coisas que Deus tinha deixado ali, para ele consumir, ele só ia lá e apanhava. Agora não. Se você quer comer, você vai ter que trabalhar. Tem um outro texto no Novo Testamento que diz: aquele que não trabalha também não coma. Então, o que aconteceu? O homem agora ele tinha a obrigação de ralar para sustentar a sua família. Então, isso é punição do pecado, consequência do pecado. Vamos falar rapidinho para nós encerrar esse tópico, que é a alteração na relação humana. O que Adão fez quando Deus pediu para ele? O que tinha acontecido? O que Adão fez? Escondeu, mas quando Deus perguntou, quando ele disse, porque não estava nu, senti vergonha, Deus falou, mas como que você descobriu que estava nu, né? Não sabe o que aconteceu? Aquela mulher, Deus, que tu me deu lá, aquela safada da Eva. A culpa, em outras palavras, Adão falou, a culpa não é minha, não. É dela. A culpada aqui é abençoada lá. Quando ele chega para Eva, Eva faz a mesma coisa, né? Mas a culpa não foi minha, a culpa foi lá da serpente lá. O pecado, ele gera em nós esse sentimento, primeiro de escondê-lo, depois de arrumar outro culpado que não seja eu pelo meu pecado. Parece que essa decisão de Adão e Eva de pôr a culpa em outro entrou no DNA da raça humana de um jeito, mas entrou lá porque nós temos isso. Quando o nosso pecado é trazido à tona, é revelado, e quando Deus nos chama e diz por que aconteceu isso, o nosso primeiro instinto é: aconteceu isso, mas a culpa não é minha. Vou te explicar, Deus, o que aconteceu. E nós vamos achar um outro culpado por nosso pecado. E se nós não conseguir pôr a culpa numa pessoa, a gente joga em cima do diabo. Essa que é a verdade. Tem muito pecado que o diabo está pagando aí, que não é dele não, irmãos. Tá? Tem muito pecado que o diabo está levando nas costas, não é dele não. Porque parece que o homem gostou dessa ideia de jogar para o outro. Gente, não era muito mais fácil Adão chegar, Senhor, eu pequei. E realmente, olha, não tem justificativa, eu errei. Eva, a mesma coisa. Senhor, olha, eu errei. Eu dei ouvidos para quem não devia. Eu não ouvi a tua voz, eu preferi ouvir a voz da serpente. Eu pequei. Reconhecimento de pecado. Não, eles tentaram ainda dizer que não é bem assim. E nós, infelizmente, somos assim também. Toda vez que o nosso pecado nos afronta, ou ele é trazido à tona, ou por Deus, ou por alguém, nós temos esse péssimo hábito de achar que a culpa não é minha, é do outro. Eu errei, mas foi culpa do Isa. Eu fiz coisa errada, a culpa é dele. Porque nós temos essa tendência de querer nos livrar do nosso pecado. Quando, na verdade, nós deveríamos, não, eu sou realmente a minha culpa, meu erro, meu pecado. Irmãos, nós precisamos urgentemente reconhecer os nossos pecados. A única maneira de sermos perdoados dos nossos pecados é reconhecê-los e nos humilharmos diante de Deus e pedindo perdão. Sabendo que haverá punição, sim. Mas quando eu estou arrependido do meu pecado, eu aceito a punição. Porque eu sei que a punição faz parte do processo. E nós precisamos entender que quando Jesus diz que pela graça nós somos salvos, é que
a punição dos nossos pecados, que nós não teríamos como suportar, foi Jesus que suportou por nós. Aquela punição que nós não teríamos condições humanas de suportar, que é o inferno. Ninguém quer ir para o inferno, mas o inferno é, na visão de Deus, o fim do pecado. Jesus morreu lá na cruz para nos resgatar e para nos dar uma nova chance de vida com Ele. Mas essa nova chance não é, porque Deus levou meus pecados e eu continuar pecando. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina, como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, não é mais minha vontade, não é mais meus desejos, não é mais o velho homem que peca, que faz coisas que desagradam a Deus. Não, esse velho homem foi morto com Cristo lá na cruz. Morreu. Agora o novo, ele vive para Jesus. É Cristo que reina na vida dele. Ele faz a vontade de Jesus. Ele anda como Jesus quer que ele ande. E isso é reconhecimento de pecado. Porque se não há morte do velho homem, não há aceitação de Jesus na nossa vida. É duro dizer isso, mas é a realidade. Se nós não matarmos o velho homem, significa que nós não aceitamos verdadeiramente Jesus na nossa vida. Aceitar a Jesus é voltar ao princípio que Deus criou lá no Éden, onde Deus é Senhor e eu sou aqui aquele que faz a sua vontade. Então, que nós possamos refletir e saber que o pecado traz consequências que muitas vezes nós não estamos preparados para suportar a consequência. Adão e Eva pagaram o preço em todas as áreas da sua vida. Pagaram o preço espiritualmente, porque foram separados de Deus. Começou ali uma separação entre o Deus e o homem. Pagaram o preço conjugalmente, porque a relação conjugal não foi mais a mesma. Pagaram o preço como família, porque tiveram um alto preço com seus filhos depois, como o missionário falou, Caim matando Abel. Que relação triste que eles tiveram. Pagaram o preço no seu corpo, com dores, com cansaço, com enfermidades. E pagaram o preço de ver a terra amaldiçoada por causa do homem. Então, nós tenhamos isso em mente. Não existe pecadinho e pecadão, irmãos. Pecado é pecado e tem consequências.